dar um mergulho nas águas quentes do Oceano Pacífico e entender um pouco mais sobre o El Niño, um fenômeno climático que de vez em quando dá uma bagunçadinha no clima global, especialmente na América Latina e no Brasil, onde sentimos suas mudanças de maneira intensa. Mas, exatamente, o que é esse fenômeno? O El Niño é uma fase quente de oscilação de sul e pode durar de 2 a 7 anos. Ele acontece quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes, mudando os padrões de vento e podendo bagunçar os sistemas climáticos, o que acaba afetando o clima de diversas partes do mundo. Por conta disso, em 2023, a América Latina enfrentou alguns eventos climáticos bem intensos. A gente viu secas, ondas de calor, incêndios florestais e chuvas extremas durante praticamente o ano inteiro. Um dos maiores desastres foi o furacão Otis, que atingiu a cidade de Acapulco, no México, alcançando a categoria 5, o nível mais alto na escala de furacões. A tempestade começou como uma perturbação tropical ao sul do Golfo de Tehuantepec, no sul do México. Em outubro de 2023, ela ganhou força muito rápido, passando de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5 em apenas 12 horas. Esse evento impactou bastante o clima local e as comunidades ao longo de sua trajetória. Quando, enfim, atingiu a costa oeste do México, perto de Acapulco, o furacão Otis chegou a ventos incríveis de 270 km por hora. Isso fez dele o furacão mais forte a tocar na Terra do Pacífico, superando até o furacão Patrícia, que atingiu a América Central em 2015. A cidade de Acapulco enfrentou cortes de energia, comunicações interrompidas, árvores caídas e teve a infraestrutura seriamente danificada. Além disso, foram registradas ondas de 6 a 8 metros no estado de Guerreiro, onde Acapulco está, e também em parte do estado de Oaxaca. Com a pressão atmosférica recorde de 923 milibares, considerada muito baixa, o furacão Otis causou pelo menos 39 mortes e deixou 10 pessoas desaparecidas. A destruição foi tão grande que danos edifícios, deslizamentos de terra e inundação causadas pelas chuvas constantes. O furacão Otis rapidamente perdeu a força, caindo da categoria 1 depois de tocar no solo. Mas ainda devastou áreas inteiras, fazendo com que muitos moradores fossem forçados a abandonar suas casas e buscar abrigo. Esse evento se tornou um exemplo dramático de como os fenômenos climáticos extremos podem impactar regiões inteiras, mudando não só o clima, mas também a vida das pessoas e da economia local. No Brasil, o El Niño se manifestou de maneiras diversas em várias regiões. Em Manaus, a capital do estado do Amazonas, o Rio Negro registrou seu nível mais baixo em mais de um século. Essa foi uma das secas mais intensas dos últimos 50 anos, causada pela redução das chuvas na Amazônia, onde o volume dos rios caiu para níveis mínimos em mais de 120 anos de medição. Esse episódio foi 30 vezes mais provável devido às mudanças climáticas e ao aumento das temperaturas globais. 8 estados no norte e nordeste bateram recordes de seca nos últimos 40 anos, afetando mais de 630 mil pessoas só no Amazonas. Esse acontecimento comprometeu cerca de 690 mil quilômetros de vegetação na região nortista, aumentando o risco de queimadas, especialmente no Pantanal. A crise afetou a navegação pelo principal rio da região, o Rio Paraguai, impactando o transporte e a economia local, além de resultar no aumento de mortes de espécies aquáticas, prejudicando a biodiversidade da região. Outro impacto nos incêndios foi para a qualidade do ar, com muita fumaça e as partículas prejudiciais à saúde sendo liberadas. Isso aumentou os casos de doenças respiratórias, como asma e bronquite, especialmente entre crianças e idosos. Com isso, muitas comunidades tiveram que se deslocar por causa da destruição de habitats e da escassez de recursos naturais. Em contrapartida, no mesmo ano, a região sul do Brasil foi assolada por chuvas intensas, eventos que não apenas marcaram o ano climático, mas também trouxeram consequências para a população e para o meio ambiente. Estudos do Instituto Climameter indicaram que as chuvas ficaram 15% mais intensas graças às mudanças climáticas, provocadas principalmente pela ação humana. Entre junho e setembro, o estado do Rio Grande do Sul foi impactado por 8 ciclones extratropicais, uma média de 1 a cada 2 semanas. Esses ciclones, junto com as frentes frias, em quantidades fora do comum, causaram chuvas torrenciais e também recordes históricos de precipitação. Em Passo Fundo, foi registrado um volume total de 2.840 milímetros de chuva, o que representa 922 milímetros acima da média histórica anual. Milhares de pessoas foram afetadas, das quais muitas foram desabrigadas ou deslocadas.
e houve danos significativos à infraestrutura urbana, incluindo cortes de energias também, e bloqueios estradas. E qual foi o El Niño nisso tudo? Esse fenômeno teve uma parte da culpa em quase todas as tragédias que o excesso e a falta de chuva causaram em várias regiões do país. No sul, especialmente, o El Niño aumentou as chances de chuvas acima da média, porque a baguncinha dos ventos em grande escala também atrapalhou outro padrão de ventos na direção norte e sul. Esses eventos nos mostram o quanto a região é sensível aos extremos climáticos e ressaltam a importância da criação de políticas de adaptação e mitigação para enfrentar os desafios do El Niño e da crise climática no geral. É essencial que haja um esforço conjunto para proteger as comunidades vulneráveis e manter a nossa infraestrutura intacta. Diante de tudo que mostramos, fica claro que o El Niño não é apenas um fenômeno distante e muito menos abstrato, mas algo que afeta profundamente vidas, comunidades e ecossistemas. Seu impacto vai além de números. São histórias de pessoas afetadas, comunidades inteiras que enfrentam desafios e a natureza em perigo. A crítica não está no fenômeno em si, que é natural, mas nas respostas das comunidades e dos governos. A necessidade de políticas públicas eficazes na conscientização ambiental e ação climática nunca foi tão urgente. O El Niño nos mostra que estamos conectados pelo clima, que compartilhamos, e que cada decisão e ação tem o poder de moldar o futuro do mundo. Entender e se preparar para esses eventos é essencial para minimizar seus impactos e proteger as nossas comunidades e economias.